Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cheryl, estou na secretária de diretoria executiva do IAB da gestão, da atual gestão, e hoje a gente vai bater um papo bem rapidinho, bem simples, sobre cidades educadoras com a Beatriz. Esse papo, ele faz parte da contrapartida da Lei Aldir Blanc, que contará com 8 episódios com temas o que é, arquitetura e cidade, que vamos receber convidados para abordar um assunto específico relacionado à cultura arquitetônica e urbanística em cada episódio, mas prioritariamente focado no público jovem que está no ensino médio, fundamental ou nos primeiros anos de faculdade, ou mesmo quem tem interesse pelo tema e gostaria de saber um pouquinho mais. Agora eu vou passar as palavras para a Bia, para ela falar um pouquinho sobre ela, uma pequena introdução sobre o tema também. Oi, Sharon, oi todo mundo. Um prazer enorme estar aqui. Bom, sou arquiteta urbanista, já, digamos que logo, acho que eu me formei em 83, então quase 40 anos, né, de formada. E, bom, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que quanta coisa tem para aprender, e o que eu mais tenho aprendido desse tema recentemente é que a gente aprende junto. Quando a gente aprende junto, fica bem melhor, aprende a entender e aprende a transformar, né, os lugares que a gente vive, seja a casa, seja a cidade. Então, eu atualmente eu estou como diretora da Fábrica Escola de Humanidades, que é uma escola de ensino médio técnico, dentro de uma faculdade de arquitetura. Eu acho que já me coloca num lugar interessante para essa conversa com vocês, né, jovens, adolescentes ou estudantes de arquitetura iniciais ou apaixonados pelo tema, amadores, como me chamam, né, amadores porque amam. E me coloca, eu tenho observado quanto vocês, né, crianças, jovens e amadores, importam nesse tema, e como a gente fez tantas coisas durante tanto tempo sem ouvir vocês, sem a participação de vocês, né? Não que essas coisas não sejam tão boas, mas fazer junto, em vez de fazer para vocês, fazer com vocês é bem mais interessante. Aí eu estou atualmente aprendendo com outros colegas também que vieram antes de mim e outros que vieram depois, a descobrir essas metodologias de como fazer junto, como pensar junto, e não só com pessoas de outras idades, mas também de outras áreas. Então, não é só arquiteto urbanista, mas é sociólogo, é pedreiro, é geógrafa, né, homens, mulheres, pessoas de todas as origens e de todas as regiões do país e da cidade, e entender junto, porque o que interessa mesmo é como que a gente aprende a viver junto, né? Se é para adiar o fim do mundo, como o Krenak propõe para a gente, como adiar o fim do mundo, eu acho que é como deixar o mundo melhor, não só adiar o fim, né, mas é como talvez até evitar. E esse como viver junto e melhor só pode ser decidido quando todos e todas participarem dessas decisões. Então é isso, e acho que aí introduzindo o tema específico, assim, um recorte que a Sharon, que o Instituto de Arquitetos está propondo, que é cidades educadoras, acho que a primeira pergunta que a gente se faz é: as cidades ensinam o que para gente? Né? Quando você sai da tua casa e vai para o metrô, para o ônibus, ou sai de bicicleta ou a pé, o que essa cidade te diz? O que ela te ensina? Então, ela educa como? Através da experiência que a gente tem nesse lugar, né? E aí, para entender o que ela nos dá, é muito importante entender da onde ela veio.
né, a origem dela. Então, acho que é um pouco essa a ideia. Uma outra coisa, Sharon, que eu gostaria de dizer também, até para respeitar, digamos, esse tema, hoje existe uma associação internacional de cidades educadoras, tá? Eu acho que a minha proposta é que a gente entenda esse movimento, mas vá além dele. Não é nem além mais, mas talvez até menos. Mais a ver com o Brasil, porque é um movimento que surgiu na Europa, na Espanha, basicamente, em 1990. Existiram movimentos anteriores, a gente tem uma bibliografia para quem pesquisar e quiser saber, depois a gente pode passar alguma coisa. Muito antes de 1990 já se discutia essa questão da cidade. Mário de Andrade discutiu isso, né? Anísio Teixeira discutiu isso. A gente tem outras, a Escola Nova, né, na época de 1930, mais ou menos, foi discutida essa questão da influência do território na educação, mas existe um movimento com uma sigla, né, uma associação internacional, mas, digamos, no Brasil, que o Brasil tem 5.500 e poucos municípios, me parece, né? Uhum. Desses 5.000 e poucos, só temos 21 associados a essa associação, né? E cidades grandes, na maioria. Então, eu acho pouco, sabe? Mas tudo bem, é importante entender. Essa associação, ela, então, surgiu em 1990, um grande educador chamado Jaume Trilla Bennett, e ele tem documentos belíssimos que eu acho que podem inspirar a gente. Hoje, finalmente, tem um livro em português, porque Portugal acaba de traduzir o livro que era em espanhol, em francês e em inglês, mas hoje a gente já tem em português, então depois a gente coloca para vocês acessarem. Tem textos belíssimos de sociólogos, de escritores, de geógrafas, de educadoras, de pessoas de várias áreas que fizeram um livro em homenagem aos 20 anos do movimento, que foi em 2010 que foi lançado esse livro. E é bem interessante, ali tem a essência do movimento. Mas na Europa, são quase 500 cidades no mundo, né? Sim. Mas o que interessa disso, eu acho? Que lá já tem muita coisa sistematizada de políticas públicas feitas nessa perspectiva. Então, acho que para a gente se inspirar e customizar daí aqui, Sharon, eu acho que vale a pena. Mas eu acho que essa conversa ela é muito nossa, sabe? Assim, para não correr o risco de, mais uma vez, nos colonizarmos e tal, né? Então... Que a gente tem as nossas subjetividades, não é... o mundo inteiro, cada continente tem as suas coisinhas, e pensando no Brasil, que é um país tão grande, tem que observar pedacinho por pedacinho também, porque o que a gente tem em São Paulo não necessariamente são as mesmas coisas e as mesmas graus de importância ou de urgência que em outros lugares de São Paulo, ou até mesmo dentro de São Paulo, que atende no centro, não é a mesma coisa que está pedindo na periferia como urgente, né? São muito... É verdade, isso não tem como discutir essa coisa mais colonizadora, de vem aqui, deixa eu aprender com você. Não, peraí. Isso, eu acho que dá para se inspirar, tanto com as cidades grandes aqui, como e de fora, tem coisas muito interessantes e metodologias, quase sempre esse tema está ligado à escuta, à participação, isso que é bacana. Então, eu acho que é um lugar que tem coisas bem inspiradoras, boas receitas, digamos, para a gente experimentar. Agora, até pegando esse gancho, Sharon, do que você falou, das nossas particularidades e das diversidades regionais, né? Mesmo dentro de uma cidade pequena até, né? Que você, eventualmente, as áreas rurais, principalmente, né? E do centro, com outro tamanho de lote, com outro acesso a tudo, né? Seja a internet ou ao transporte público, isso muda muito, porque aí, voltando para essa questão, o que essa cidade me ensina, é o que experiências ela oferece, né, para as pessoas, e o quanto essa experiência, temos que falar de educação, e temos que falar de escola, né, o quanto essa experiência, ela é considerada na escola, porque o que eu digo é que a escola tem um mata-burro, que é aquele
não sei quem já morou em sítio, né? Como eu morei. Eu sou de Santo Amaro, só para vocês verem. Quem era de Santo Amaro até hoje falava caipira de Santo Amaro, aqui em São Paulo. A gente era tudo pé de lama, né? A gente era tudo de terra. E aí essa experiência, o mata-burro, né? Então, que eu sei bem porque a gente vivia em sítio, a porteira ficava aberta para o carro entrar, mas o gado não podia sair porque ele prendia a partinha numas grelhas, né, de madeira. E a gente diz que a escola tem isso, o jovem ou a criança, quando vai entrar na escola, ela tem que esquecer quem ela é, ou se ela é da Umbanda, não pode, ou se ela é negra, não pode, ou se ela é pobre, não comeu, esquece que aqui é, ou se ela é malcriada, fala palavrão, ou se ela usa boné, ou se ela é tímida, ou é muito gorda. Ou seja, você tem que ser o aluno homogêneo, né? Você tem um padrão. E aí, quando você entra, parece até muito pouco tempo, e eu acho que ainda existem algumas escolas assim, infelizmente, que o aluno é genérico. E o professor também, né, é genérico, a educação é genérica. E aí, se você não considera essa herança e essa experiência que eu trago de fora, quando eu entro, você rompe a possibilidade de diálogo. E daí, de uma maneira geral, pensa bem vocês, vou pegar aqui um adolescente que está nos ouvindo, tudo que se aprende na rua, às vezes é muito mais interessante do que se aprende na escola. Aí você está louco para ir para a rua, para vazar no intervalo, ou pular o muro da escola e matar a aula, né? Porque lá parece que é mais interessante. E o bom aluno, coitado, não pode viver essa experiência que o mau aluno tem, que é de entender como a vida funciona, porque ele tem que estudar, e como o estudo não tem nada a ver com a vida lá fora, você tem que escolher. Ou se você vai ser um CDF, um careta, um estudioso e tal, e aí você não sabe andar sozinho na rua, você não se liga nas coisas, ou você é um ligadaço, mas tira zero em matemática. E a ideia de cidade educadora, ela traz um convite para que a escola se abra para a cidade se abra para a escola. Que tenha um vai e vem mais fluido desses saberes, vice-versa, né? Ou seja, que esses saberes que estão lá fora possam ser considerados no currículo e que o currículo também possa ser dado na praça, na padaria, no cinema, na casa do vizinho. Eu acho que isso é uma coisa que é uma das mais bonitas que eu vejo, que é quando tem aquele provérbio, né? Preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Não é, Sharon? Eu não sei se você viveu isso, que você é muito mais nova que eu, mas acontecia muito para mim, assim, quando tinha alguém ou fora da sala de aula, ou fora da escola, algum adulto já falava, o que essa criança está fazendo? Ela não está estudando, né? E hoje você sabe que é possível você estar andando pela rua e aprendendo. Aprendendo às vezes até de uma maneira que vai fazer muito mais sentido para ela o que ela está aprendendo, e que se a gente tem tempo, né? A gente vai conseguir, eu acredito nisso. A gente vai conseguir entender que a gente consegue trazer as questões do dia a dia da pessoa para dentro da escola e aplicar. Se eu preciso saber matemática, tá, mas por que eu preciso saber matemática? Para quê? Onde eu vou usar isso? A matriz, vou aprender matriz para quê? Vai me aplicar no quê? Tem tanta gente que gosta muito de música, muito de futebol, de repente você fala, se você chuta no ângulo X, você vai alcançar uma velocidade Y, assim você consegue fazer mais gol. E exatamente, ou seja, a partir de uma coisa que você faz fora da escola, como você ali tem a essência do aprendizado, né? A essência do conhecimento produzido pela humanidade, né? Acontece, Cheryl, que a gente precisa, nesse movimento de cidade educadora, eu tenho um tripé, digamos assim, a gente chama ainda, separa a educação formal, que é escolar, a educação informal, que é a família, e a educação não formal, que são as ONGs, digamos assim. Esses três campos, eles competem, tanto que um pai fala, essa professora não ensina nada, e a professora fala, essa mãe não assoou o seu nariz, olha a sua roupa toda rasgada. Tem uma briga um pouco da família com a escola,
E esse projeto, esse currículo precisa ser de todo mundo. Só que os professores, assim como os arquitetos, somos formados para ser a gente cuidar de um pedacinho e não do todo. E aí a gente cuida das nossas especialidades. Então, o professor de matemática, ele vai fazer a lousa de matemática. E quando ele é colocado junto com a professora de ecologia para discutir, ou com de educação física para falar a velocidade do chute no gol, como você falou, eu falo, eu não sei fazer isso. O professor fala, não foi assim que eu aprendi lá na faculdade. E aí que a gente percebe que essa juventude, essa criançada que hoje está, elas já estão tendo experiências mais integradoras, isso é muito legal. As faculdades estão começando a perceber que precisam também oferecer uma outra coisa, um outro modo de trabalhar, e a gente, como professor adulto, também está aprendendo a ouvir o professor dos outros campos do conhecimento, e onde é que a gente se junta, né? Eu acho que tem uma frase bonita que tinha na Rio 82, né? Muitos de vocês não tinham nem nascido, mas foi um encontro importantíssimo do movimento ecológico mundial, a Rio 82, e aí estava o Raoni, que é uma liderança indígena muito importante, e estava o Sting, né, que é um músico muito importante. E os dois se encontraram, né, lá, e tem fotos belíssimas dos dois juntos, isso em 1982. E aí apareceu pichado num muro no Rio de Janeiro, no dia seguinte, ou a gente se raone, ou a gente se extingue. Que da hora. Não é muito incrível? E é isso. E é um cantor de rock com uma liderança indígena, né? Então, ou a gente se junta, se reúne, ou a gente vai dançar. E é isso que o Krenak coloca no Para Adiar o Fim do Mundo, que é, e eu acho que ele tem um outro livrinho muito interessante também, que chama A Vida Não é Útil. Gente, esses livros são muito ótimos, acho que tem todos em PDF, liberados, assim, curtos, porque ele fala, toda a escola era feita para a pessoa crescer na vida e ter dinheiro, né? E hoje a gente está dizendo, a questão não é a gente se dar bem, é a gente conseguir garantir que não vai faltar água, que não vai faltar o sol, que não vai ter enchente ou esse frio desgraçado que teve essa semana, ou seja, que a gente vai conseguir respeitar o planeta, que a gente vai entender esses bichos, que a gente vai se entender como bicho. Então, eu acho que uma outra coisa bem bacana de entender é que essa individualidade nossa, eu gosto de um arquiteto austríaco que chama Hunter Wassen, ele já morreu, e ele tem a teoria das 5 peles. Então, são assim, a gente é nós, né? É nós com a nossa alma, o nosso espírito, nosso id, nossa individualidade, mas também o que a gente nem sabe que tem, que seria o inconsciente, assim. Depois a gente tem a pele, o corpo, aí tem a roupa, aí já começa a diferenciar. Que roupa que você tem? Pronto, gente, já separou, né? Você já bate o olho no metrô e fala, puta, esse cara é rico, esse é pobre, esse não, sei lá. E aí Até você vai... na pele. Até na pele. Na pele você já classifica. Na pele você já classifica, no cabelo, na voz, no tamanho. Ah, essa criança é um pirralho, não tem nada para dizer. E aí vai. Então tem essas camadas que vão identificando a gente, mas a gente tem uma identificação que é, além da roupa, que é a casa, o bairro e a cidade, que a gente não estuda muito isso. O que eu tenho a ver com o lugar onde eu moro? O que esse lugar onde eu moro, e essa que é, digamos, tem para me ensinar? E aí eu acho que tem uma coisa muito bacana de perceber que esses saberes que estão boiando, né, nos griots, né, nas ancestralidades, em coisas que a gente nem enxerga, no camelô, tem uma sabedoria em pessoas que não foram para a escola que a gente ajoelha para esses caras, né, que a gente reverencia esse saber. A questão é, quando isso que você falou, né, Cheryl, será que a gente vai ter tempo? Eu acho que sim também, eu sou otimista como você, inclusive eu acho que é só essa iniciativa que vocês estão tendo, IAB, parabéns, porque é dizer como é que o Instituto de Arquitetos do Brasil, em São Paulo, quer conversar com as pessoas sobre o nosso ofício. Então, o nosso ofício, a gente sabe um pouco mais de algumas coisas, mas o bacana hoje é que a gente está começando a olhar para o que a gente não sabe. Começa a ficar mais importante o que a gente não sabe.
E nesse sentido, como que a gente vai ter uma cidade, uma escola, que as crianças e os jovens vão ter voz para poder escolher o que comer, o que ler, como organizar o espaço físico, até a arquitetura? Como é que a gente vai conseguir criar metodologias participativas que vão desde o currículo, ou seja, que matéria, que livro, até a construção da escola, a construção do bairro? Você vê, hoje a gente já tem dispositivos legais como o plano diretor, né? Hoje o plano diretor é uma lei obrigatória, né? E ele tem que ser participativo. O fato é que a gente sabe que tem uma hora que tudo que foi escutado é uma parte é deixado de lado porque vai favorecer alguns grupos. É quem bancou a eleição do prefeito, é quem vai bancar a próxima eleição, geralmente está ligado a isso, a como manter a máquina, o poder de algumas empresas, né? E que muitos chamam isso de o capital. E infelizmente é isso. Agora, quando a gente diz que eu participei, mas depois no dia seguinte eu não sei o que aconteceu, porque tem essa. Se eu faço um projeto participativo, mas a gestão, a governança, o dia seguinte, fizemos um projeto participativo para o meu bairro, ou para a escola, ou para aquela praça, mas o lixeiro que cate o lixo, quebrou o banco, chama a prefeitura para arrumar, ou seja, eu não tenho nada a ver com isso, não vai rolar. Ou seja, como é que essa gestão dessa cidade educadora, ela só vai ensinar quando a gente dedicar tempo para cuidar dela. Agora, peraí, como é que eu vou dedicar tempo? Vamos pegar um professor, ou até nós duas, Cheryl, duas arquitetas. Pô, a gente trabalha num lugar, a gente faz de conta, vai das 9 às 4. Depois, antes a gente tem uma casa para cuidar, ou porque mora sozinha, ou com a nossa família, ou porque tem filho, ou não sei. Você tem as coisas da casa, você tem as pessoas que dependem de você, muitas vezes, que você tem que cuidar. Então, que horas que na nossa vida foi toda organizada para a vida particular e para o trabalho? A gente não tem tempo dedicado à vida coletiva. Não tem. Se uma pessoa fala, uma empregada doméstica fala para a patroa, hoje tem reunião na escola do meu filho, a patroa fala, problema seu. Eu quero que você lave a minha louça, eu quero que você faça meu jantar. Não há uma colaboração entre as classes sociais, né? E mesmo na mesma classe social, entre as diversas áreas dos ofícios, de respeito a coisas que não são nem trabalho e nem progresso pessoal, mas é onde mora o espaço público, a vida pública. A cidade só vai nos ensinar quando a gente se dedicar a ela como uma professora. A gente ouvir o que ela fala, né? Então, esse tempo de escuta, de observação, vamos observar, essa árvore precisa ser retirada, ela está doente, chama o especialista, mas vamos... Tudo isso exige um tempo que na nossa vida capitalista não está reservado. A gente não olha para isso. E eu acho tem algumas questões de cidade educadora que ficam muito, muito aparentes para mim, que são questões bem básicas de ouvir uma pessoa falando assim, com a sua bituquinha de cigarro, jogar no chão e falar assim, o gari vem e limpa. Você fala, como que é isso, amigo? Peraí, vamos lá na base? Ele não tem nem obrigação de fazer isso, porque é o seu lixo. Não é um lixo que veio do céu, sei lá, não é a planta que caiu, não é nada disso, nada natural. É o seu lixo que você poderia ter jogado. Mas eu já ouvi uma fala dessa, daí você fala, gente, precisa não, e rever essa muito. fala, Sharon, o mais maluco é que ela atravessa as classes sociais, atravessa gênero, raça, atravessa tudo. Por quê? A nossa educação, ela é a mãe, por exemplo. Vamos pegar uma mãe tradicional. Não falei se ela é preta, branca, pobre ou rica. Não falei. Uma mãe. Imagina qual a sua mãe, a sua mãe do teu imaginário. Tem um filho e ela vai ou de carro ou de ônibus para um lugar. O moleque abre a janela e joga a bituca ou o papelzinho.
Chegou em casa, ele larga a camiseta ou a cueca, ou joga o papel, ela tem um ataque histérico. Ah, porra! Por que ela não teve esse ataque lá na rua? Porque ela também jogou. Porque o espaço público não é de ninguém. Uma vez, gente, eu não vou falar o nome aqui, que o cara ainda tá vivo, mas é um cara bem famoso da televisão. A gente estava na Avenida Brasil, o cara abriu o negócio do McDonald's, ele estava atrás, porque ele estava com o motorista, ele jogou aquela bandejinha do McDonald's, sabe, cheio, inteira no... Eu falei, caraca, esse cara fez isso, ele tem um programa de consciência, sabe, de tipo auditório, assim. Ou seja, isso que você falou da bituca é tão maluco, porque como essa cidade não ensina, ela ensina que cada um que se vire, eu vou cuidar só do que é meu, do que me importa, né? Então eu vou quebrar o ônibus, eu vou, sei lá. Agora, vamos pegar até um exemplo bonito, Cheryl. Ainda bem que eu lembrei disso, da ocupação das escolas pelo movimento ensino médio, né? Lembra? O que os caras, para mim, eu me emociono. Tem até um livro incrível que eu vou pôr também para vocês, que é de um coletivo maravilhoso que chamou Contrafilé. Eles ajudaram a fazer sobre as ocupações. Olha o nome, eles são a Batalha do Vivo. A Batalha do Vivo, movimento secundarista e ocupação das escolas do estado de São Paulo. Gente, simplesmente, esses estudantes, quando eles tiveram que, né, limpar banheiro, comer. Então, quando eles descobriram que na despensa da escola tinham coisas que eles nunca tinham visto. Aí você vai falar com a diretora, essa criançada não sabe dar valor às coisas. A secretaria mandou esse biscoito aqui recheado, sabe, mas é muito para eles. Aí vai na biblioteca trancar os melhores livros. Porque esses estudantes, eles estragam tudo. É tudo, esses estudantes estragam tudo. Então, o cara é tratado, a menina é tratada como quem estraga tudo, ela vai no banheiro e pega o canivetinho e dá uma estragadinha na porta. É o jeito dela dizer para o espaço que disse para ela, você não importa para mim. Então ela vai dizer, você também não importa para mim, porta. Porque essa porta não é minha, esse banheiro não é meu, essa escola não é minha. Assim é na cidade. O cara fazendo xixi, gente, aqui na frente da minha casa, Avenida São Luís, o cara fazendo xixi na rua. Dá vontade de falar, amigão, você faz xixi na porta da tua casa? Mas é assim, é normal, porque não é de ninguém. Eu acho que esse ponto, como é que a gente vai dizer para as crianças, para os jovens, de quem é a cidade? Quando ela participar da produção disso. Quando ela só dizer, teoricamente, ela vai falar, não acredito, meu. Que bonito esse projeto, Cidades Educadoras. Para mim não funciona, porque ninguém me chamou para fazer nada. Aí que eu digo, eu acho, Cheryl, que a escola é o lugar que a gente mais passa a vida até 20 e poucos anos, né? Alguns saem antes, né? Porque tem que trabalhar ou porque ficaram de saco cheio e desistiram. Foram expulsos da escola, talvez, né? Não foram incluídos. Mas a escola é um lugar mágico para fazer essa incubação de vida pública. Isso eu acho, e por isso que eu dou parabéns para o IAB, para o que vocês estão fazendo, Cheryl, ou seja, vamos conversar com essa molecada, com os estudantes e com os professores sobre isso, e dizer que isso é um super tema, né? Na cidade você tem, assim como o chute no gol, como você falou, na cidade você entende todas as etapas da formação histórica, na cidade você entende como que as coisas se transformam, você entende a natureza, você entende o ar, você entende a luz. Então, eu falo cidade, mas também no campo, né? Estou falando do território, né? O lugar onde a gente vive, os caminhos que a gente passa, eles têm a ver sim com a gente. E podem ter muito mais. Agora, eles só vão ter a ver quando realmente o ônus e o bônus, ou seja, a participação e a gestão desses espaços estiverem compartilhados. Eu acho que essa é a melhor. E aí a gente tem sim exemplos de cidades, tem as cidades, voltando lá para a associação, né, das cidades educadoras, a gente tem aqui na América Latina
70 e poucas cidades de 13 países, quase todos. Nos Estados Unidos não tem nenhuma, é muito louco. Mas na Europa são 384 cidades, na África, na Ásia. E aí é legal ver o que uma cidade muito pobre na África, que entrou na associação, fez. É interessantíssimo. Tem exemplos de integração, né, de currículo, política pública e infância e juventude que criaram, assim, tiveram resultados muito incríveis, assim, sabe, de você realmente mudar o rio, mudar o caminho que as pessoas fazem para ir de casa até a escola, deixar mais seguro, mudar a leitura que eu faço, o que eu via no caminho, o que eu tenho naquele caminho. Eu fiz parte do governo de Nova Iguaçu em 2005, 2006, era o Lindbergh Farias, que era o prefeito, e foi criado o programa Bairro Escola lá, inspirado no Bairro Escola aqui da Vila Madalena, que o Gilberto Dimenstein criou, que é uma ideia genial. O Bairro Escola é isso, o que o bairro tem a ver com a escola, e 1000 dispositivos para que esse hífen realmente integre esses dois campos. E lá em Nova Iguaçu, o que a gente descobriu? O prefeito queria fazer CEL, gente, umas escolas lindas, enormes, né, que a prefeita Marta Suplicy tinha feito em São Paulo, e ele não tinha dinheiro, ele só podia fazer um CEL. E o que ele percebeu? Que ele podia fazer bairro-escola. O que era? Ocupar os espaços, o quintal das pessoas, a igreja católica, vamos dizer. A igreja católica tem um órgão, tem um piano, ninguém usa, só domingo na missa. A Umbanda, o Candomblé, tem um lugar de ervas medicinais. A Dona Maria tem um quintal enorme, cheio de mato, porque ela ficou viúva sozinha, ninguém limpa, ninguém está capinando. A gente levantou todos os espaços que tinham nos bairros em volta da escola e articulou o currículo com esses lugares. Então, a escola que não tinha nada, porque era um cimentadão e um prédio todo sem nada, começa a ter uma extensão dela. Então, eu convido a vocês também a conhecerem esse programa Bairro Escola, e aí eu vou passar depois aqui pela Sharon, gente, esse link do Centro de Referências de Educação Integral e de um coletivo que tenha ligado a ele, que é tanto a Cidade Escola Aprendiz como o Educação em Território, que tem também ligado, que lá tem materiais incríveis, inspiradores, assim, sabe, bibliotecas em ponto de ônibus. O que a gente pode fazer pelo nosso bairro para ele ficar mais educador? Eu acho que aí valeria a pena. E também, gente, vocês com certeza participaram já de projetos interessantes. E aí, Sharon, mais uma coisa que eu queria fazer uma propaganda de um prêmio que o Instituto Tomi Otaki tem todo ano, que é o Prêmio Territórios, que ele premia escolas em São Paulo e agora foi para o Brasil, é nacional. Escolas que articulam o seu currículo com o território onde ela está. E é bárbaro esse prêmio, então entrem também lá no site do Instituto Tomi Otaki, no Prêmio Territórios, que tem, já é o 5º ano, a gente já tem 40, cada ano premia 10 escolas, tem 40 escolas da cidade de São Paulo premiadas públicas, desde a EMEI, desde a SEI, da creche, até o EJA, jovens e adultos, projetos que descobriram no território um jeito de fazer ele educador. É muito bacana. Eu recomendo. Muito legal. Queria agradecer muito a sua participação, de verdade. Eu acho que esses papos são muito importantes para a gente ir ramificando, plantando a sementinha. Outro dia eu ouvi num lugar um cara falando assim: você é um DJ. Ele é campeão mundial, essa frase ficou marcada. Ele é campeão mundial de DJs, foi 3 vezes campeão. Daí o cara pergunta para ele: como você se sente? Daí ele fala: eu sinto como se eu tivesse alcançado o topo do mundo, não tem mais para onde eu ir. Daí o cara que está falando com ele fala assim: aí que você se engana, porque tem as laterais, você vai plantando suas sementinhas nas laterais, e daí vai colher, e você não sabe nem o que está te esperando, porque aquele topo do mundo, você sabia onde você queria chegar. Agora, quando você planta nas laterais... Adorei essas laterais!
você não tem nem ideia do que pode acontecer, que pode ser muito Mil melhor do que aquele surpresas, né? topo que você imaginava. Nossa. Eu achei muito boa Obrigada, essa Sharon, que fala. presente que você me deu, que é diz que o Flávio Mota chamava do espaço sem nome. Lugares que a gente nem vê, é que é ali que a coisa está rolando, né? Porque a gente sempre fica lá no Incrível. topo, quero chegar até a meta tal, mas Tem meta, né? tudo é ao redor, nada é linear, é tudo Ao orgânico, a redor. natureza é orgânica, né? E a gente vive pontuando. A gente aprende um ponto para chegar, né? Que isso. E não existe isso, são as laterais, que deveriam ser valorizadas, né? Que a gente deveria ter um pouco mais de entendimento e saber que elas existem, não só o caminho retão que vai te levar a algum lugar. Sim. Muito bonita essa ideia de circular, né? Gostei, obrigada. Você me deu Fiquei mais quentinha aqui. Eu achei muito, muito boa e tem tudo a ver com a educação, tem tudo a ver com a gente sonha em fazer a faculdade, ou sonha em terminar o ensino médio, e entrar na faculdade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e esquece que tem outras milhares de coisas que podem agregar com aquilo que você fez na universidade de uma graduação X. Por que você não pode aprender um pouquinho de arquitetura, que é isso, plantar sementinha? Os desvios, né? Os desvios, eu acho que é bem por aí, né? Que a gente fica se limitando. Mas é isso, queria agradecer muito a sua participação e falar para todo mundo que a gente tem mais os outros episódios que vão estar, nos links vão estar na descrição do vídeo. Convidar a todos para que vocês, caso tenham alguma dúvida, alguma sugestão, deixar aqui no canal, para que vocês se associem e no IAB-SP e curta, dá like, compartilhe. É só porque eu sempre quis falar isso. Mas é isso.